Olá, muito boa tarde. Estreia esta semana em Portugal o filme Silêncio. Baseia-se no romance com o mesmo nome e mostra a perseguição ao cristianismo no Japão no século XVI e XVII e as consequências dramáticas que gerou. O romance foi estudado pelo padre Adelino Ascenso, que foi missionário na Boa Nova durante quase 20 anos e agora é superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, que está connosco. Muito obrigado, Padre Adelino, por estar neste programa. Neste contexto da estreia do filme Silêncio, estudou o romance, estudou sobretudo o seu autor, Shusaku Endo. Estamos aqui, neste caso, diante do romance e do filme, de algo que mostra a história do cristianismo no Japão, ou mostra de que forma é que os japoneses viveram o cristianismo? Muito obrigado pelo convite. O romance Silêncio não é um romance histórico, tem um fundo histórico. Aliás, o Shusaku Endo, o autor, tem muitos romances, é uma técnica dele. Ele usa um fundo histórico para, principalmente, transmitir as suas inquietações, principalmente no que diz respeito à sua fé. E o Silêncio é um exemplo magistral, poderemos dizer, dessa sua busca, que é como que um eixo axiológico da sua teologia, da teologia que ele tenta transmitir, da sua busca, sendo cristão e japonês. Estamos, portanto, diante de um romance teológico. Poderíamos considerá-lo assim? Eu diria que sim, estamos diante de um romance teológico. Aliás, isso foi o meu trabalho de investigação, não só relativamente ao romance Silêncio, mas relativamente a 10 obras de ficção do Shusaku Endo, e estamos diante de uma obra de ficção que tem, naturalmente, um miolo de teologia, um miolo teológico impressionante, poderá dizer-se. Pedi-lhe que nos contextualizasse a obra e, sobretudo, esse percurso interior ou espiritual do autor, Shusaku Endo, onde ela se tem de inscrever. Sim. Ora bem, Shusaku Endo nasceu em 1923 em Tóquio, esteve na China juntamente com os seus pais e regressou ao Japão aos 12 anos de idade, aos 11 anos de idade, depois do divórcio dos pais. Ele foi viver com a sua mãe para a casa de uma tia, ali na diocese de Osaka, e aos 12 anos foi batizado juntamente com a sua mãe, por influência da sua tia. Eu refiro isto porque é um fator muito importante para o percurso de Shusaku Endo como escritor e também para o seu percurso como buscador, digamos assim. Porque ele diz que foi batizado sem entender absolutamente nada, que foi batizado para satisfazer o desejo da sua mãe, e então ele usa uma expressão muito interessante, que é como que a sua mãe lhe tivesse dado um fato ocidental bastante largo, que ele teria que adaptar ao seu corpo de japonês. Isto é, o cristianismo, que seria como que uma religião estrangeira. Terá sido essa a experiência dos japoneses no século XVI e XVII? Talvez sim, porque o cristianismo dos séculos XVI e XVII talvez fosse um cristianismo, não sei, mas penso que o cristianismo talvez não tivesse aquela dimensão que o Shusaku Endo tenta desenvolver e que é fundamental para a mentalidade japonesa, que é a dimensão maternal, maternal de Deus. Estaria muito baseado nessa altura numa visão mais normativa, ocidental. Exatamente, a evangelização estaria mais baseada nessa normativa ocidental, e o que o Shusaku Endo, com o seu romance Silêncio, procura transmitir é a necessidade de desenvolver, de estudar e de estruturar, de criar uma imagem de Cristo que seja adaptável à mentalidade japonesa e ao contexto cultural japonês, que é um Cristo que tem fundamentalmente 3 características. É o Cristo débil,
não é um Cristo triunfalista, mas é um Cristo débil. É um Cristo que, por ser débil, é companheiro do débil, do fraco, do caído, do que sofre e que sofre com ele. E depois tem uma outra dimensão que é, em vez de um Cristo juiz, de um Deus juiz, é um Cristo compassivo, maternal, que acolhe o pecador por mais terrível que seja o seu pecado e que lhe perdoa esse pecado. Uma proposta que vemos agora muito insistentemente repetida pelo Papa Francisco. Exatamente. Até no Jubileu da Misericórdia também que terminou há pouco tempo. Em todo caso, não vamos por aí, porque interessa sobretudo perceber de que forma é que o romance e o filme Silêncio mostram essa descoberta do próprio Shusaku Endo. No decorrer da história, como acontece essa descoberta do cristianismo, diríamos, à medida do Japão, à medida daquela cultura? Eu ainda não vi o filme, mas penso, pelas referências que tenho escutado, que o filme está muito de acordo com a mensagem que Shusaku Endo transmitiu, ou procurou transmitir com o livro. De facto, o livro é, poderíamos dizer que é quase um compêndio de teologia. Um compêndio de teologia em forma de ficção, com uma dramaticidade impressionante, que, ao mesmo tempo, Shusaku Endo, com o próprio título de Silêncio, não só o silêncio de Deus, que o próprio Rodrigues julga que Deus está silencioso, de braços cruzados, e porque é que Deus não defende os seus seguidores que estão a ser martirizados. É esse silêncio, denominado silêncio de Deus, e claro que depois, mais tarde, veremos, o próprio Rodrigues chega à conclusão que Deus não estava em silêncio, que Deus estava a sofrer com ele, que estava metido na lama, no lodo da sua própria vida e no lodo da vida dos cristãos que estavam a ser martirizados, ou do Ferreira, ou do Inoue, do samurai. E já vamos ver esse momento que acaba por ser o momento mais dramático também do filme, da apostasia, não é? Em todo caso, a primeira descoberta de Shusaku Endo. Sim. Portanto, Shusaku Endo procurou descobrir criar uma dimensão de Cristo que se adaptasse à mentalidade, ao contexto cultural japonês e que se adaptasse ao seu corpo de japonês e à sua cultura como japonês. Essa é uma dimensão importante também, essa adaptação? Essa é uma dimensão muito importante porque é a enculturação, o trabalho de enculturação. Um Cristo no Japão, um Cristo que não tenha esta dimensão maternal, um Cristo que não esteja metido na trivialidade do crente, aliás, da pessoa, não será aceite, não será amado pelo povo japonês. Portanto, isso é fundamental. Mas depois, o Shusaku Endo, com esse silêncio, ele referia-se a esse silêncio de Deus, que afinal não era silêncio, porque Deus não estava em silêncio, é preciso escutar para lá do silêncio. Ele referia-se também ao silêncio da Igreja, a instituição, e o silêncio de outros relativamente àqueles que tinham apostatado. Isto é, havia um processo de apostatar, os cristãos eram forçados a pisar uma imagem denominada Fumié, uma imagem onde tinha gravada a imagem de Cristo ou a imagem da Virgem Maria. Isto significava apostatar, mas eles depois, eles no seu coração não apostatavam. Eles continuavam a seguir a alimentar a sua fé, mas nunca foram muito valorizados, porque quem era valorizado eram fundamentalmente os mártires. E há muitos mártires no Japão. E essa é a mensagem final do filme? Que na prática a apostasia não corresponde, não é a negação da fé. Sim. Neste caso, não é? Sim, essa é uma das mensagens e eu creio que é um dos pontos fundamentais.
que os Kakuré cristianos, os tais cristãos anónimos, que acabaram por transmitir a sua fé de geração em geração ao longo de 250 anos sem sacerdotes, que é algo incrível, esses cristãos que estavam praticamente esquecidos foram valorizados a partir do romance de silêncio, que Shusaku Endo queria valorizá-los. Era valorizar o débil, porque ele faz um contraste entre o débil e o forte. O forte é aquele que é martirizado, que não apostata e é martirizado. O débil é aquele que não consegue aguentar e então apostata. Mas, como dizia, muitos desses apóstatas no seu coração continuavam a acreditar. E o que acontece com Rodrigues, no final do romance, quando ele pisa a imagem e finalmente apostata, ele entrou numa dimensão diferente, começou a amar Cristo de uma forma diferente. Quer dizer, ele apostatou, pôs de parte aquele Cristo que ele tinha levado da Europa. É evidente que Cristo é sempre o mesmo, mas aquela imagem estereotipada que ele tinha levado da Europa, que era um Cristo triunfalista, um Cristo bonito, um Cristo forte, ele pôs de parte essa imagem, apostatou essa imagem e adotou a imagem do Cristo maternal, do Cristo sofredor, do Cristo débil, que acompanha o débil, que acompanhou esses apóstatas, digamos assim, que no seu coração continuavam a seguir Cristo. Deve compreender-se também, enfim, algumas leituras do romance e do filme que referem que a apostasia também aconteceu para que os próprios japoneses não sofressem mais, uma vez que seria essa a consequência caso não fosse. Exatamente. Essa é talvez a razão mais facilmente captável. Porque... Compreensível segundo as nossas formas de olhar o decorrer da história. Exatamente. Porque as autoridades tinham-lhe garantido que se ele pisasse a imagem, e há aqui um fator importante, se ele pisasse a imagem, mesmo que fosse só um pró-forma, se ele pisasse a imagem, os cristãos seriam libertados e ele seria libertado. Se ele não pisasse a imagem, os cristãos seriam martirizados e ele seria martirizado também. Portanto, por compaixão para com os cristãos, ele prescindiu de toda a sua vida, que esvaziou-se totalmente. Tudo aquilo que fazia sentido na sua vida, que era ser cristão, ser missionário, ser sacerdote, ele prescindiu de tudo isso para salvar os cristãos. Estaremos aqui a falar, paradoxalmente, de um gesto redentor? Estamos a falar de um gesto redentor, sim. Através da compaixão excessiva, porque a compaixão, o amor tem que ser sempre excessivo. O amor de Cristo é excessivo. Nós muitas vezes esquecemos esta dimensão. E esquecemos também uma outra dimensão, que é a dimensão da graça. O pecado e graça. O pecado e o perdão. O pecado e a misericórdia. O que é maior? Portanto, estamos aqui perante um ato redentor, sim. De que forma é que este ato, o negar a fé, foi avaliado e voltava ao seu percurso de investigação teológica, uma vez que este romance esteve na base da sua investigação para doutoramento, não é? Sim. E já veremos também em que contexto é que decidiu fazer essa investigação. Teve que decidir a páginas tantas algum juízo sobre quem quem negava a sua fé. Era salvo, não era salvo? Como é que teologicamente isto se resolveu? Essa é uma pergunta muito difícil. Aliás, a pergunta não é muito difícil, a resposta é que é muito difícil, muito espinhosa. Acredito que, enfim, pensou muito sobre ela. Pensei muito. Aliás, a função do teólogo é procurar levar as pessoas a refletirem, tentar abrir caminhos, não é apresentar respostas completas, porque as respostas completas podem travar-nos, podem
entorpecer-nos, mesmo no que diz respeito à fé. Ora, esses, nomeadamente, por exemplo, o Rodrigues, que é o protagonista do livro, se o Rodrigues foi salvo... Que era missionário jesuíta português, não é? No Japão. Exatamente. Bom, o Rodrigues foi ao Japão para se certificar se o Ferreira tinha realmente apostatado, se o Padre Ferreira tinha realmente apostatado. Aliás, o Padre Ferreira é uma figura histórica e é nessa figura histórica que se baseia principalmente o Shusaku Endo para depois desenvolver este seu enredo teológico. Se o Rodrigues foi salvo ou não, isto era uma pergunta de que estava na mente de Shusaku Endo. E o Shusaku Endo perguntava-se a si próprio, interrogava-se a si próprio, se o Judas teria sido salvo ou não. Ora, o Judas foi um traidor, mas o Judas não foi um apóstata. Apóstata foi Pedro. Ora, Pedro foi salvo como apóstata. Houve o arrependimento. Então, Judas, que foi traidor, que foi, digamos, um dos fracos, ele não poderia ter sido salvo, não terá sido salvo. Isto era uma das interrogações do Shusaku Endo. E no final do livro, ao apresentar o Rodrigues com esse ataque de felicidade, quando concluiu que depois de apostatar estava a amar Cristo de uma forma diferente, mas de uma forma muito intensa, porque amava esse Cristo misericordioso, esse Cristo que era amor, esse amor de Deus e esse Deus do amor, são palavras com as quais Shusaku Endo joga muito. A partir desse momento, Shusaku Endo, ele próprio, ficou tranquilo, porque o Rodrigues e também Judas terão sido salvos. Isto é a conclusão do Shusaku Endo. Portanto, Rodrigues terá sido salvo, com certeza, porque houve esta mudança. Isto é muito complexo, mas ele não apostatou totalmente, não pôs de parte totalmente Cristo. Ele pôs de parte uma imagem estereotipada de Cristo, que ele tinha levado. Isto tem a ver com a enculturação. Se nós formos para o Japão, nós não podemos levar esta imagem de Cristo, de um Cristo europeu, triunfalista, ou mesmo que seja débil, este Cristo europeu, não o podemos levar assim e apresentá-lo ao povo japonês. Tem que haver um movimento e um exercício de enculturação. Curiosamente, esse momento da negação de Pedro, o momento bíblico, é de alguma forma recriado no romance, no momento da apostasia. Exatamente. É parte, digamos que é o núcleo mais dramático de todo o romance, que é quando ele... E acreditamos que no filme também, embora também eu não tenha visto, mas sim, pelo menos os relatos que nos chegam desde já. Sim. Quando o Ferreira lhe toca no ombro e diz: tu vais realizar o ato mais penoso que se possa imaginar. O ato de amor mais penoso que se possa imaginar. Isto, de facto, é dramático, porque ele caminhando pelo corredor para pisar a imagem, significa que ele vai fazer com que a sua vida até aí deixe de ter qualquer sentido, como cristão, como missionário, como padre. Mas ele avança. E então há aqui uma imagem importante, que é quando a imagem desse Cristo na fumie, portanto, nessa placa de bronze, esse Cristo disforme, esse Cristo sofredor, esse rosto sofredor, macelado, é quando esse Cristo lhe diz: tu podes pisar, porque foi para isso e para carregar a vossa cruz que eu vim ao mundo. Tu podes pisar. Aqui um aspecto curioso, que quando o romance foi traduzido para inglês, foi traduzido pela forma imperativa, do imperativo, pisa, trample. Ora, a forma japonesa não é um imperativo.
deixa a liberdade ao próprio protagonista. Tu podes pisar. Porque se fosse imperativo, então seria uma forma de o Rodrigues passar as culpas para Cristo, porque foi Cristo que me disse para eu pisar. Mas Cristo diz-me, podes pisar, então Rodrigues tem a liberdade para decidir se pisa ou não pisa. E ele pisou a imagem e o galo cantou. Portanto, como Pedro. Como Pedro. Poderíamos falar e muito sobre o que foi a experiência do Padre Adelino Ascenso no Japão, desde que lá chegou, desde todo esse processo de enculturação, a investigação para o doutoramento à volta deste romance de Shusaku Endo. Hoje já não podemos ir por aí, porque já não temos tempo. Gostava que, para terminar, que nos dissesse, há pouco já se referiu a isso, mas voltávamos agora ao assunto, de que silêncio estamos a falar neste romance e neste filme que tem por título Silêncio? Estamos a falar de diversos silêncios. Estamos a falar do silêncio de Deus, o tal denominado silêncio de Deus, que, como já vimos, Deus não está em silêncio, mas nós é que temos que aprender a interpretar esse denominado silêncio de Deus. Digamos que até que é o silêncio para lá do silêncio. Algo que é muito importante, e isso nós podemos usar a estética e usar a poesia, a pintura, a música e, naturalmente, a ficção, para escutarmos o silêncio. Escutarmos o silêncio. Isso é algo que nos transporta para a transcendência. Estamos a falar desse silêncio que não é silêncio, silêncio de Deus que não é silêncio, e estamos a falar do silêncio, principalmente da instituição relativamente a estes que tinham apostatado, os kakuré, que de forma escondida foram seguindo esse Cristo em que eles acreditavam. Indicações que, por certo, ajudam muito a quem quiser ver o filme, que estreia dia 19 aqui em Portugal, para compreender a experiência crente cristã no Japão. Muito obrigado, Padre Adelino, por ter estado neste programa a partilhar a sua investigação e a sua proximidade a esta cultura nipónica. Muito obrigado. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.